Essa atividade do ler e escrever é atividade 3A, leitura de poemas concretos, na página 141 do livro de vocês. A gente vai explorar um pouquinho sobre o que são poemas concretos. O que vem a ser esse tipo de poema, tá bom? Aqui no cantinho eu já deixei a página do livro e nela a gente vai fazer a leitura deste que está aqui antes mesmo de eu fazer os comentários sobre o assunto, tá bom? Olha só. Eu tenho aqui, ó, leia coletivamente o poema abaixo com o professor e os colegas. Quando eu olho de cara, eu consigo fazer uma leitura aí, né? Vim te ver. Observe dentro de cada letrinha. Por exemplo, dentro da letra V. A letra V, ela é formada pelo quê? Se você olhar atentamente, a letra V é formada por um monte de olhinhos. Olhos, né? Olhos, de olhar mesmo, olhos. Então, o texto, ele vem geralmente com um desenho que já nos dá o significado daquele texto. Aqui, vim te ver, e cada letra é formada por olho, e olho também está atrelado ao ver, né? Ver, olhar. Então, geralmente, poema concreto é assim, ele vem com um formato de uma figura, simbolizando o que quer dizer o texto. Nós veremos aqui para frente alguns exemplos, mas antes disso eu vou falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Antes de falar dessa figura, eu vou falar aqui que poemas concretos eles surgiram num período aí da nossa história. Dois períodos nós temos chamados concretismo e experimentalismo. Esses períodos a gente vai estudar com mais profundidade um pouco mais para frente, tá? Aqui a gente vai conhecer primeiro esses poemas para quando mais tarde a gente for saber sobre a história, a gente entender, tá? Essa parte histórica de mais ou menos anos 50, 60, olha só, um bom tempo atrás. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Esse tipo de poema ele veio para tirar aquela ideia de que poesia só é feita em versos, em estrofes, tá? Ele veio assim, tirando esses paradigmas, né? Essa ideia fixa. Então, para nos dar essa ideia de que ele pode ser dessa forma. Ele não se preocupa com início, meio e fim. Quando você olha esse poema, você às vezes começa a leitura de qualquer parte dele. E aí você vai achando um sentido. Aí você volta a ler de outra parte, você faz a leitura de outra parte. Ele não tem essa preocupação. Aqui é início, aqui é final. Não, tá bom? Ele pode vir também com formatos geométricos. Essas questões visuais que a gente olha, assim, a gente já consegue identificar algumas formas geométricas. Por exemplo, muitos deles vêm círculos. Eu também encontro em formatos lineares, ou seja, em linhas. Eu também encontro formatos vertical, que é em pé, né? Eu também encontro aqui formatos espirais dentro do meu poema concreto, que são aquelas curvas que vão desenrolando, tá bom? Eu posso encontrar aqui, quando eu olho assim, é visual. Assim que eu bato o meu olho, eu já consigo identificar esse tipo de geometria no poema. Falando aqui sobre os exemplos, que a gente vai conhecer mesmo, alguns, então eu tenho este aqui. Quando eu olho para esse desenho, o que eu vejo? Vejo o quê? De cara aqui eu já consigo ver que é uma xícara. Você consegue ver que é uma xícara? E aí, se você vê as partes dela, tem escritas nela, né? Eu tenho um textinho aqui. E nesse texto, ele vai nos dizer se esse desenho tem a ver com o texto ou não. Vamos lá conhecer? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa: existe coisa mais gostosa?
Você viu aí? Quando a gente olha, a gente vê uma xícara. E quando a gente lê, a gente vê que o texto tem tudo a ver, né, com o café. Então, essa é a ideia do poema concreto. Aquilo que a gente vê, a parte visual, basicamente, isso não é regra. Aquilo que a gente vê é o que está escrito nas palavras e frases da figura, tá? Vamos ver mais um exemplo. Olha, se você olha, você consegue ver que é uma escada? Na parte que desce, está escrito desce escada, desce escada, desce escada. Na parte que sobe, sobe escada, sobe escada, sobe escada. O texto está atrelado à imagem que a gente vê. Eu tenho aqui um desenho. Eu vejo uma aranha. Você consegue ver uma aranha? E nas patinhas dela tem algumas partes de palavras, né? Que lembra aí, ó, aranha, arranha, arranhaço, arre, arre, arre. Lembra a escrita da palavra aranha. Essa já vem com o título Pingo de Chuva. E no texto está escrito: primeiro pingo de chuva que caiu sobre o chão seco do meu sertão, te digo, me fez também chover. Olha só, quando eu olho ao meu desenho aí circular, eu consigo ver círculos aqui, não perfeitos, né? Mas círculos aqui, linhas redondas, falando sobre pingo de chuva. E olha o formato, uma gotinha, né? Este também tem o título Brincando com o Corpo. E o que a gente imagina que está brincando com o corpo? Uma criança, pode ser um adulto também, uma pessoa. E o próprio desenho é escrito com o texto, brincando com o corpo. Aqui nós temos uma nota musical, quando a gente vê de cara já sabe, né? É uma nota musical. Vamos lá ter certeza se fala de música nela? É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Aí, concretizou aquilo que a gente está vendo em desenho, concretizou na escrita, na fala, naquilo que foi lido. Aqui eu tenho um guarda-chuva, um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu nenhuma água caindo do céu. Não sabe como o guarda-chuva funciona, mas ter fé é coisa de nordestino. Eu tenho um texto aí falando sobre guarda-chuva e olha a minha figura, o que é. Aqui eu tenho Canção para Ninar Gato com Insônia, o título. E olha o meu desenho, o gato. E olha a escrita dele, rom, 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 como se fosse ele dormindo, o barulho que ele faz aí dormindo. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre o que é poema concreto. Espero que tenham ficado curiosos aí para conhecer outros. Então, eu deixo a dica aqui para vocês, somente conhecerem. Não precisa escrever nada no caderno, somente conhecer. Na internet, pesquisem com a ajuda dos pais ou responsáveis poema concreto da natureza, poema concreto do meio ambiente, poema concreto tema animais, pode ser também tema brinquedos ou aquilo que vocês acharem interessante e tiverem curiosidade, tá bom?